Nessa questão, nós temos um trecho de uma notícia, de um artigo da revista Veja, que vai falar sobre a geração Z. Lista as diferenças entre a geração Z e as demais gerações, principalmente a de seus pais, né? Falando de quando são jovens, garotos e garotas, inseridos aí no mundo tecnológico, como para eles é fácil utilizar mais de uma tecnologia ao mesmo tempo, diferentemente de seus pais. No entanto, vamos nos atentar para o final do texto, que diz o seguinte: enquanto os demais buscam adquirir informação, o desafio que se apresenta à geração Z é de outra natureza. Ela precisa aprender a selecionar e separar o joio do trigo. E esse desafio não se resolve com um micro veloz, com um computador veloz. A arma chama-se maturidade. É nisso, dizem os especialistas, que os jovens precisam trabalhar, como sempre. Essa expressão como sempre, que inclusive está separada por ponto no novo período, vai marcar o quê? Que existe então essa semelhança marcante entre os jovens da geração Z e de qualquer outra geração, que é a questão aplicada mesmo à juventude. O grande desafio para a juventude é ter maturidade, né? Então vai destacar no final do texto a ideia de que, mesmo num contexto sociocultural diferente, os jovens ainda têm o mesmo desafio que as outras gerações, que é construir a maturidade, conseguir chegar a essa separação aí do joio e do trigo que o texto trouxe por meio de posicionamento maduro. E aí o enunciado vai dizer o seguinte: o texto apresentado fala sobre a chamada geração Z, que inclui aqueles nascidos a partir de meados dos anos 1990. Segundo o autor, esses jovens, pensando nisso que a gente discutiu, que o texto trouxe no final, a alternativa que mais corresponde ao que o texto traz como informação é: guardam sob evidentes diferenças, semelhanças comportamentais com os jovens de todas as épocas. Essa semelhança comportamental está aqui, dentro da questão aí de que ele tem que adquirir maturidade, assim como qualquer outro jovem de qualquer outra geração. Por que não são as demais alternativas? Inclusive, a gente pode observar o quanto a gente chega a essa alternativa pela exclusão das demais. Nós vamos ter a alternativa que diz o seguinte: buscam adquirir vantagens em relação aos mais velhos para impor-se social e economicamente a eles. O texto em nenhum momento disse isso. Disse que para eles, a sua maneira de pensar foi influenciada pela tecnologia, por um mundo mais complexo e veloz. Então eles se sentem à vontade de, ao mesmo tempo que eles ligam a televisão, eles conseguem ouvir o rádio, o telefone, a música, a internet, ou seja, é uma geração que lida com vários meios ao mesmo tempo, mas isso em nenhum momento diz que é uma forma de impor-se diante das demais gerações. Depois nós temos a alternativa que diz: aprendem precocemente a separar o tipo de conhecimento virtual útil das informações inúteis e alienantes. É exatamente o contrário do que o texto diz, O texto diz que eles têm esse desafio de separar aí o joio do trigo. Então, com essa linguagem metafórica, essa analogia, ele trouxe essa ideia de que é necessário fazer uma separação. Vislumbram um mundo isento de fronteiras físicas e, portanto, de entraves morais que lhe toldem o comportamento. Até vislumbram um mundo isento de fronteiras físicas, ok. Agora, portanto, de entraves morais é preencher pelo texto. O texto não disse que eles têm barreiras morais de comportamento. E a alternativa que diz: pensam de forma mais veloz e, por isso mesmo, mais consistente e coerente do que seus pais e avós? Ok dizer mais veloz, mas mais veloz em que sentido? No sentido de usar mais de um mecanismo, como o texto disse. Agora, afirmar que é mais consistente e coerente é preencher também novamente pelo texto. O texto em nenhum momento disse que essas gerações mais novas são mais inteligentes por lidar com a velocidade. Só disse que eles têm um comportamento diferente diante das outras gerações, mas que têm comportamentos semelhantes. E o comportamento semelhante é a questão da maturidade. Por isso, a alternativa correta: guardam sob evidentes diferenças, semelhanças comportamentais com os jovens de todas as épocas. Estude.